Hoje é dia 17, dia 15 de julho. Nós estamos fazendo atendimento para uma demanda do Pirajara, ao mesmo tempo que estamos tentando equacionar como é que esse atendimento se comporta, como dimensionar tempo de atendimento e quais são os requisitos iniciais para assumir esse tipo de atendimento. Então, 3 perguntas. As perguntas eram qual é o objetivo, qual é a meta, qual é o contexto. E aí, segundo o Bira, escreveu o seguinte: atuo como fiscal de obras, onde a terceirizada fornece um cronograma em project, apenas com ligações e durações, o que parece ser um cronograma físico, de andamento físico no tempo. E aí pede, dá detalhes. O avanço semanal é dado nesse cronograma, provavelmente project, fazendo um comparativo com a linha de base. Não existe uma EAP com pesos nas atividades. Não existe recurso linkado ao cronograma. Dá mais força de um cronograma de acompanhamento de tempo e evolução. Não existe... minha ideia é trazer... Então, já temos aqui o desejo do Bira. Minha ideia é trazer essa atividade para o Spider. Linkar os recursos a serem utilizados nas tarefas. Inserir o valor de cada item para realizar medições mensais. A ideia do cronograma do Spider é mostrar à empresa que... 3. A pergunta é, isso é importante, como posso trazer o cronograma gerado em Project para o Spider e quanto tempo aproximado terei para executar esse cronograma? Para mim, essa pergunta final, quanto tempo terei para executar esse cronograma? Pira, explica o que é quanto tempo terei para executar esse cronograma. Então, Marcos, a ideia, né, que eu tive era o seguinte, geralmente esse cronograma vem da terceirizada. Eu vou pegar essa demanda e vou absorver. Então, o que eu quis dizer quando eu perguntei quanto tempo aproximado eu teria para poder desprender, para poder executar esse cronograma, né, colocar ele no perfil do Spider conforme o curso que nós tivemos, né, do básico, que era a ideia era trazer esse cronograma do Project, trazer para o Spider, fazer o link com os recursos, né? Porque esse daqui não tem, ele como você disse logo no início, ele é meramente um cronograma aí de acompanhamento físico, mas acompanha em cima de datas, ele não tem peso, não tem nada, inclusive os valores da atividade, né? Que na realidade, para medição, o quanto que eu deveria pagar pela atividade no final de cada mês. Eu gostaria também que compusesse esse cronograma, mas voltando à pergunta, para ter todas essas atividades que eu falei, um tempo médio que eu precisaria executar, né, para deixar o cronograma com essa cara. Digamos que, tipo assim, eu pegando o cronograma e fazendo, entendeu? Ok. Daniel Crisóstomo, 30 segundos. Bom, boa noite, pessoal. Bira, uma coisa que você falou aí, que é a questão do recurso. Para a necessidade que você quer, entendo eu, embora o recurso seja extremamente necessário dentro de um cronograma, mas para especificamente a sua necessidade, você não precisa alocar recurso mesmo no Spider, né? Se o tempo tiver organizado, se o CPM, né, aí você vai fazer o cálculo só do CPM, não vai fazer o RCP, que é mais avançado. Mas se o cronograma estiver todo redondinho, estiver bem feito, tiver com todas as ligações feitas, que tem a questão do Schedule Statistics, ele pode te ajudar a analisar isso aí rapidamente, você já conseguiria fazer um cronograma em menos tempo. Aí você vai perguntar, em quanto tempo eu conseguiria fazer? Isso depende. A resposta, na minha visão, seria depende. Porque vai depender do conhecimento que você tem,
Você já fez algum curso com o Mato, então já tem um conhecimento, e do que você vai incrementar nesse cronograma, né? De quão falhas, da quantidade de falhas que ele tem. Por exemplo, se ele tiver sem uma ligação, tu vai ter que refazer essas ligações, né? Vai demorar um tempo. E recurso não precisa muito. A questão de ponderação, no Spider, com o cost component, você consegue fazer uma ponderação facinho, de 0 a 100 ou de 0 a 1000. Eu costumo usar, às vezes, 10.000, para não ficar com o número quebrado, número pequeno. E você consegue fazer isso aí, tem uma curva S bem legalzinha e consegue fazer a medição, entendeu? Olha só, eu vou fazer uma pergunta, porque eu já dei uma olhada na imagem do cronograma. Nessa consultoria, um trabalho está claro. Eu tenho que pegar um project e botar no Spider. Vamos lá. Se você tiver de bobeira, Lucas, anota esses passos. Primeiro é um contato com o cliente. Segundo é entender o pedido do cliente. Então anota esses passos aí, que a gente vai usar esses passos para criar uma receita para fazer uma proposta ou uma receita para fazer um pedido. O Daniel falou uma coisa que eu ia falar a seguir com uma metáfora, mas ele colocou muito bem. Já conseguimos colocar dentro do... Fala. Poderia repetir aí os dois passos? Sim, a primeira coisa é formulário de pedido que a gente vai dar para ele poder se expressar. E a pergunta, você chegou depois, a pergunta é o último item do formulário, são 3 itens, depois você vai ver isso. A pergunta é, como eu faço? O que eu tenho? Essa é a pergunta que o Daniel vai dar preço para executar. Aí, ele executa, cobra 4 horas, a R$100 a hora, dá R$400, e o Biraci fica feliz. Porque ele pediu, Daniel entendeu, era 4 horas, acabou 4 horas, e o Biraci ganhou o que ele pediu. Se a pergunta foi mal feita, ou tinha um complemento, Daniel vai dizer, o que eu te pedi, eu te dei. Você quer mais uma coisa? Tudo bem. Escreve. É mais 2 horas. Sem estresse para ninguém. Se você tivesse feito a pergunta completa, eu teria dito 6 horas. Mas você fez a pergunta incompleta, eu te dei 4 horas. Veja só, uma pergunta, para quem achar que deve responder, você é um cozinheiro. Você é um excelente cozinheiro. Você sabe fazer qualquer coisa. E eu estou te entregando os ingredientes. E a sua missão é fazer uma salada de batata. Eu vou te entregar batatas, maionese, eu vou te entregar salsa, vou te entregar um pouquinho de frango esfiado. E você, como cozinheiro, polegar para cima, consegue ou não fazer uma salada de batata? Polegar para cima, polegar para baixo. Só o Bira sabe fazer cozinhas. Então, olha, e se eu perguntar para você, se eu te der maionese estragada, você vai fazer a salada de batata ou não? Você foi contratado para fazer salada de batata. E eu te dou os ingredientes. A pergunta é, se eu te entregar tudo com a maionese estragada, vencida, você vai executar a salada? O Bira disse que não. Alex, não. O Lucas Costa disse que vai. O Alex Naldo disse o quê? Não. E o Daniel Crisóstomo? Daniel? Foi mal, estava com a câmera, estava com o microfone desligado. Não. Não. Então, Bira, presta atenção. Isso, eu estou falando com Bira, mas eu estou assim, de forma retórica. Se você
como profissional, se presta a fazer qualquer coisa, é um problema seu. Mas tem alguns aqui que disseram que não fariam. Você tem que dizer o seguinte: eu não vou fazer sem antes arrumar a maionese. Ou então eu não vou fazer. Essa maionese está podre, eu não vou fazer. Se você fizer salada de batata com maionese e frango desfiado, ela pode ser comida? Não. Essa maionese não serve para nada. A salada de batata não serve para nada. Mas ele mandou eu fazer. Ele mandou você fazer. Nós estamos numa negociação de um trabalho. Então, eu olhando o diagrama, eu pergunto, você fez o cálculo, agendamento do cronograma? O Biraci? Então faz ele agora correndo aí. E dá uma visão completa do diagrama de Gantt. Calcula o agendamento. Mas tem que ser mais depressa, viu? E agora mostra o cronograma todo. Agora ordena por ordem de início, para ficar bonitinho. Vai na coluna de start e manda fazer ordenar por. Na coluna start. Tem que abrir de novo essa janelinha do meio, Bia. Fica mais fácil. Essa que tu fechou, tu abre de novo. A cortinazinha, né? O divisor. Como é que Nada chama? É o split, o divisor vertical. Split, é. Botão Aí, direito na coluna start. Ordenar por. Sort by. Sort by column. Desce. Não. Sort inside group. O de baixo. Aí, vai, clica. É, isso aí. Vai, rápido. Não. Bota o sort by column simples, para ficar bem simplinho. É porque esse sort by column, Marcos, eu acho que ele vai organizar a EAP inteira, vai mudar a EAP dele. É a EAP inteira. Vai? Então, tudo bem. É porque o outro ele Acelera aí, Bira. Acelera. É esse aí. Sort by column? Pode botar, ok. Então você apresenta o gráfico gigante com mais visão. Pega o split, dá uma apertada, elimina as colunas level e code, que não são necessárias. Pirajara, level e code são as primeiras, tem que ser mais rápido por conta do tempo. Cada minuto é real que tu está gastando. Level também. Pronto. É só apertar Del. Marca a coluna e aperta Del. Agora apresenta a maior possível do diagrama de Gantt para a gente ver as barrinhas. Dá uma olhada que você tem emissão de gasolina comum e as cores não estão me ajudando muito aqui, porque azul escuro com letra preta fica difícil. Manda um row project aí em cima na escala do timeline. Pega o timeline, bota row, scope. E tira os links. Então nós estamos com um cronograma. Reunião de abertura, envio. A pergunta para o Birajara é: isso aí faz sentido físico de produção? Eu não sei, não conheço o seu projeto. O consultor não está estudando o seu projeto. Eu não tô, usa o microfone. Você diz que isso aí está certo dentro de um planejamento? Sim. Então, a reunião de abertura, envio, documento, integração, emissão, início de obra. Ok, rola para baixo, para a gente ver o que tem de mais aí. Ok, então, está todo mundo aí dentro. Sim. Agora, você disse, eu queria colocar recursos e queria ver o dinheiro. Então, vamos fazer o seguinte,
Coloca a coluna, inclui a coluna, cost, botão direito, cost, components, show columns. Aí você pega o cost components, à esquerda, na árvore, o cost, na esquerda da árvore, cost components, e você vai procurar o cost, mas você pede o cost fixo, não remaining, faz o fixo, à direita, e tira o remaining. Ok? Show and close. Agora você grava esse layout com qualquer nome rapidinho. Com qualquer nome, rapidinho. É new. Novo é new. Vai rasgar o diploma dele. Bota o nome aí 000 base. Tem que ser rapidinho. Agora você apaga as colunas à direita. Botão direito no cost fixed. Botão direito no cost fixed e manda apagar on the right. Right columns on the right. Marca o duration hours remaining e dá um del. Pergunta agora. A gente, então, saneou o cronograma. Faz de conta que ele não precisa de ser arrumado, ajustado. A maionese não está podre. Lucas, se a maionese estivesse podre, a pergunta do consultor seria: com isso aí não dá. Aí vem o Daniel. Eu tenho que arrumar isso aí? Porque isso aí e nada é a mesma coisa. Ninguém faz o início da obra antes da assinatura do contrato. Está tudo errado aí. A pergunta é: você não vai trabalhar em cima da maionese podre. Então a pergunta é: além de passar para o project, existe uma atividade, Lucas, para ser anotada, que é revisão, validação ou aprovação desse negócio aí. Eu não estou dizendo como é que ele constrói, eu estou dizendo que tem absurdos. Aí não tem absurdo. Eu não sei, na verdade, se a base é desmontagem, isso é um problema do cara. Mas eu não estou vendo nenhum absurdo ou uma ligação absurda. Então, estamos assumindo que esse planejamento, o BIRA, foi feito pela terceirizada, não é isso? Então, o BIRA, olhando, não viu maionese podre, ele viu a maionese. De repente, ela está boa. Ele não entrou nesse detalhe. E com esse campo de cost fixed, eu pergunto para o Bira: Bira, você tem um custo unitário de cada coisa do contrato? Sim ou não? Eu tenho, mas está mais detalhado. Então, peraí, esse cronograma não espelha realmente o contrato. Não reflete. Muito bem. Tem alguma coisa assim, vamos lá. Base de bomba 103, linha 11. Existe um item contratual para isso? Tem armação, concreto, entendeu? Forma. Você pode juntar tudo e botar aí? Posso. Eu tenho levantamento. Então, veja só. Outro passo do trabalho seria, já que a pergunta é: como é que eu posso usar esse cronograma para estimar meus pagamentos e meus custos e comparar com a linha de base? Então, o que o Birajá teria que fazer é pegar todos os itens contratuais e colocar eles aí, no cost fixed. Mas não está dessa maneira escrito. Não tem problema. Base de bombas. Dá duplo clique na base de bombas, na linha 10. E pega o campo, a aba na árvore Notes. Notes.
você vai copiar e colar do contrato tudo que está sendo tomado em custo da base de bomba 103. Depois que você fizer isso, tu dá OK e volta para a linha Fixed Cost. Fixed Cost. E escreve 1000. Escreve 1000 lá. Rapidinho, escreve 1000 na linha 11. Bira, tem que ser mais rápido. Na linha 11 tem uma coluna Cost Fixed. Você escreve na planilha, na célula 1000. Isso é o resultado das... Não é 1000, é 1000. R$ 1.000. Esse é o resultado da soma de todos os dinheiros. E aí, com isso, e seguindo isso, Biraci, você vai botar todos os custos. Lembra, não é recurso. Você falou de quero medir. Respondendo a pergunta. Você vai colocar todos os custos. Então, escreve 1000 para todo mundo aí. Todo mundo é 1000. Rapidinho, Biraci. E as outras atividades, todas também são 1000. Por quê? Porque você comparou com o contrato uma por uma, consolidou tudo direitinho e está tudo documentado aonde, Bira? Em que lugar? No Notes. Muito bem. Acabou todas as atividades? Lá em cima você tem algumas coisas, lá em cima. Vai lá em cima, lá em cima. Você tem aí uma reunião, bota R$100. Faz de conta que é sinal, adiantamento, bota todo mundo R$100 aí. Foi. Bom, agora você já compatibilizou o cronograma da terceirizada com o contrato que a terceirizada assinou. Por que eles não fizeram isso, eu não sei. Mas você votou. Aperta o botão de cálculo o mais cedo possível, porque é assim que eles calcularam. Rapidinho, OK. E aperta o botão do dinheiro, que é o último botão dos 4. Agora você precisa apresentar o campo Cost Remaining. Isso eu estou fazendo de forma didática, né? Mas não significa necessariamente assim, né? OK? Se você puder ser mais veloz, é bom. Você acabou de ter na linha 1 o preço, o valor do contrato. Esse valor aí é exatamente o valor do contrato. Se não é exatamente o valor do contrato, o que causou isso, Iraci? A falta de alguma atividade. Ou você não consolidou os dinheiros adequadamente. Veja a linha 12. Veja a linha 12. Duplo clique na linha 12. Olha o campo Notes. Está escrito aí. Item 12.4.1 do contrato, item 12.4.2 do contrato, item 13.1 do contrato. Você esqueceu que na contenção e canaletas tinha o item do item 1.1. Reserva financeira. Não tem, você esqueceu. Se você escrever não 1000 e sim 1010, você incluiu o item e aí o valor do contrato ficou certo. Já que o seu terceirizado não fez isso, você está fazendo isso. Então, fecha essa janela e a gente concluiu uma etapa hoje, para responder a sua pergunta. Nós já conseguimos compatibilizar
Cronograma do homem, terceiro, igualzinho. E você colocou os preços de tudo igualzinho. O homem disse que é 10 dias, 3 dias, 5 dias. Ele disse isso. Agora você vai fazer botão direito na linha 1 e manda mostrar o fluxo de grana acumulado do cost. Report diagrams na segunda linha, primeira linha, segunda linha, e você manda colocar o componente de custo. Cost, component, aí você bota o cost, manda acumulado, e como você quer pagar mensal, está acumulado isso aí, você não passou para a direita, tem que passar para a direita. E vai lá no forward, avança para uma folha. Você quer mensal, né? Então bota mensal. Você disse na pergunta que queria mensal. Se você errou a pergunta, a resposta não vai ser dada e você vai dizer, mas eu queria semanal. E aí você vai pagar mais 1 hora, ou o cliente vai ter que pagar mais 1 hora para você arrumar isso aí. Cost em azul, muda a cor para azul. E você bota aqui, apareça Show Values. Olha lá, ok. Vai lá em Show Values e bota o casa decimal 0. Casa decimal. Aí não tem, tá bom. Dá um ready e vai embora. Joga o primeiro split para a esquerda. O primeiro split para a esquerda. Esse aqui? Split é o divisor. Divisor, vertical. Joga para a esquerda. Esquerda é a mão que você não escreve. Mas não tanto. Deixa aparecer pelo menos uma pontinha da atividade. Um pouquinho mais, né? Aí, agora você joga o segundo split para a esquerda. Mais. E manda apresentar o projeto todo. A resposta à sua pergunta está aí. Eu quero ver o pagamento do previsto mensal desse serviço. Se o terceiro, a criatura, tem um contrato, se ele assinou um contrato, se tem valores no contrato, se ele deu o cronograma, o que você acabou de fazer. Qual o primeiro passo, Lucas? Acelera, Lucas. Tira o mudo. O primeiro passo que eu coloquei aqui foi formulário de solicitação de serviço. Tá, eu estou respondendo. Então, qual é o primeiro passo do trabalho dele? Não entendi, Marcos, como é? Qual o segundo passo da lista? Segundo passo, revisão das ligações, inclusive validações. Ele fez isso rapidinho, achou que está bom. Qual o terceiro passo? Terceiro passo você não falou, não. O terceiro passo é compatibilizar o dinheiro do contrato com as atividades ou as partes que o contratado concordou. E colocou em que campo, Piraci? Cost. E a justificativa ficou em que campo? Notes. Legal. E agora você apresentou um gráfico, podia ser uma planilha também, né? Apresentou um gráfico, porque o gráfico é mais fácil para as pessoas verem, né? Um gráfico de R$ 400 no primeiro mês, 5.000 no segundo mês, quer dizer, acumulado, né? Se fosse mês a mês, como é que você faria esse gráfico, Piraci, rápido? Não acumulado, mês a mês. Acelerado, Piraci, o tempo está passando.
Fosse o quê, Marcos? Pode repetir? Se fosse semana a semana? Mês a mês, não acumular. Para eu saber quanto eu vou gastar de dinheiro para pagar o cara. Ah, Tem que ser mais. Bota zero decimal. Para ficar mais enxuto, visto que a tela tem restrição. Tem que ser um pouco mais rápido, Biraci, por causa do tempo que está correndo. aqui é, Isso não está mês a mês, isso está acumulado. E Biraci, embaixo tem cumulativo. Não, cumulativo. Tira o cumulativo. cadê quantity cumulativo? Então, atendendo a pergunta do Biraci, está aí. 400, 4 mil, 8 mil, 3 mil, 19 mil. Então, dentro do que foi pedido, só um momento, Alex, não. Dentro do que foi pedido, está a resposta do Biraci. Como é que eu faço? Está aí. É claro que esses valores têm que ser pesquisados pelo Biraci. E antes de tudo, antes de qualquer pronunciamento, dizendo é isso aí, o Biraci vai imprimir isso aí e vai perguntar para o terceirizado: esse cronograma que eu mostrei é o cronograma que você montou? Ele vai dizer: é. Aqui, 5, 10, 10, 1. É. Esse dinheiro que eu botei na linha 10, mostra a linha 10 aí, Biraci. Estica os splits para a gente poder ler o dinheiro. Esse dinheiro aí, 10 mil da linha 11, 1.000 da linha 11, é 1.000? É 1.000? E ele vai dizer: não, Biraci, você botou o dinheiro da linha 12 na linha 11. A linha 11 é mais barata e a linha 12 é mais cara. Tá bom, errei. E aí você bota os componentes do contrato dentro do cronograma de referência. Entendeu isso, Biraci? Então, Lucas, no meio desse processo tem que entrar validação com o cliente. Então, você vai ter que pegar o seu processo. Está escrevendo aí? Escreva isso. Em algum passo aí no meio, tu vai validar com o cliente. Para depois o Biraci prosseguir e apresentar esse gráfico bonito, azul, mostrando mês a mês quanto ele paga. Acumulado é outro assunto, né? Mas mês a mês o quanto ele está pagando, ou vai pagar. A primeira medição do Biraci é feita. A pergunta do Biraci incluía como medir ou não incluía como medir? Se não incluía como medir, acabou o assunto, levou 1 hora para fazer isso na nossa simulação, e aí você diria: com esse objetivo, com esse contexto e com essa pergunta, a resposta eu vou te dar, por exemplo, em 1 hora. Mais 1 hora que eu conversei com você antes, dá 2 horas. E eu cobro por hora R$ 100. Logo, eu vou te cobrar R$ 200. Aí você, o Biraci, entrega essa imagem, um PDF, sei lá o que o Biraci entrega. Biraci, e se você quisesse exportar isso para a Project, como é que você faria? Aí ele
tentaria ver isso no Project. Por quê? Porque quando você importa do Project para o Spider, é pegar uma galinha e botar dentro da cabeça de um golfinho. Mas quando você importa do Spider para o Project, é pegar a cabeça de um golfinho e botar na cabeça de uma galinha. Eu acho que a galinha não vai conseguir conter isso tudo. Então, baseado nisso que a gente falou, o Lucas tem que produzir um escrito rápido para mandar para o grupo do passo a passo que compõe o trabalho do Biraci para atender o pedido do Biraci. É claro que cada caso é um caso, mas nós já temos aí dentro do passo a passo do Biraci uma linha de raciocínio. Validação, avaliação de coisa recebida. Alexinaldo, está contigo a palavra. Só frisando que as tarefas, digamos, as subtarefas que você faz a consolidação, a sincronização entre o que vai ser medido, efetivamente medido, tem que entrar aí no cronograma, né? Que não estão representadas, né? Verdade, não estão. Mas, já que o terceirizado não se preocupou em detalhar isso para receber dinheiro, o Biraci fez o que pôde. Mas entenda, do jeito que está aí, está havendo uma distribuição linear de todas as tarefas subsequentes dentro de um mesmo item, o que não ocorre na prática. Há um sequenciamento, né, lógico das tarefas do orçamento, e isso vai dar uma diferença entre a expectativa do que vai ser medido e do que efetivamente vai ser medido. Se o contratado fez esse cronograma de produção e o Biraci quer fazer uma relação com os dinheiros, porque esse foi o pedido do Biraci, ele precisa colocar dentro de cada item aquilo que seria o dinheiro do item. Quando ele manda isso para o cliente, o contratado vai dizer, sim, a linha 11 representa o dinheiro. Não, a linha 11 não representa o dinheiro. Aí você pergunta, então aonde eu boto o dinheiro? É uma parte na linha 12 e uma parte na linha 13. Ótimo. Aí o Biraci muda. E no campo Notes ele vai escrever linha 11, parte do dinheiro. Linha 12, parte 2 do dinheiro. Esse é o motivo da apresentação para o contratado, para que ele entenda que a beleza que ele fez, a qualidade do que ele fez, reflete nisso. Se está bom, está bom. Se não está bom, não está bom. Podemos até detalhar. O Biraci divide a linha 11 em duas. O Biraci divide a linha 16 em duas. Eu vou mudar o meu cronograma. Senão não é compatível. Fala, Alex, não. Ok. A pergunta do Biraci foi simples. A resposta foi simples. Se você, Alex, não, Lucas ou Daniel, tem a experiência, ou observação, ou história, ou está preocupado com outras coisas, é um problema teu. A pergunta do Biraci foi simples. E a resposta é simples. Se o Biraci falasse, inclusive, eu não sei que parte do dinheiro vai aonde, aí você responde, nem eu. Gente, você está sendo chamado para botar na ferramenta uma modelagem. Aí, isso tem um preço. Se você é chamado para revisar o planejamento de uma obra inteira,
em função de um contrato mal feito ou em função de um contrato bem feito, mal modelado, é outro serviço. Não responder a pergunta que o Biraci fez. Lucas, esse passo a passo, ele é específico para esse caso, mas tem 2 elementos importantes, 3. Primeiro, o pedido tem que ser claro. Qualquer coisa fora do pedido é porque você não soube fazer ou não precisava fazer. Segundo, maionese estragada, você precisa dizer, se a maionese está estragada, você quer que eu faça salada de batata? Quero. Tá bom, eu vou fazer. E até botei o dinheiro aí dentro, só que isso e nada é a mesma coisa. Mas você atendeu o pedido. Terceiro, precisa ter a validação do que você fez, para ver se você não errou na tradução antes de você emitir a sua resposta. A resposta do Biraci é 400, 4.761, 8.688, 3.130. Essa é a resposta do Biraci. Aí, como o Alexandre falou, quando chegar no final do primeiro mês, o cara quer 400, quer 4.400. Não. Não, é porque tinha um sinal. Aquela atividade 17 tem um sinal de pagamento no primeiro dia da obra. Tá bom, pode ter, mas você não disse que tinha um sinal. Ou o Biraci não soube ler o contrato. Está lá no contrato. A atividade 17 custa 1.000, porém, assim que assinar o contrato, R$500 é adiantado. Biraci fez errado. Ele tinha que escrever 500. E na linha 8, ele tinha que escrever 100 mais 500, 600. Por isso que há a validação do cliente. Biraci, você não sabe ler? A linha 17 é 1.000. Mas está escrito que no ato da assinatura da obra, no início da obra, eu ganho metade. Entendeu a condição? Por isso que tem esses 3 elementos. E vale para qualquer aplicação de serviço. Não é isso, não. Escreve o que você quer, vê o que está recebendo é podre e valida com o cliente. Você pode ter errado, o cliente pode errar também, os 2 erraram, depois acerta. Se os 2 erraram, a gente acerta. Se só um errou, o outro corrige. Isso é muito conveniente na hora que você faz uma análise de aditivo contratual, que você combinou. A lógica é a mesma. Fazer uma lógica de um aditivo de uma coisa podre, não tem como fazer uma lógica. Você vai ter que se virar para recuperar dados e analisar dados históricos para você poder chegar a uma conclusão. É muito mais difícil, né? Dá muito mais trabalho. Bom, são 9h07 e a gente teria 1 hora para fazer isso. E o objetivo, Lucas, era escrever esse passo a passo e ver se esse formulário que o Biraci escreveu foi bem escrito. Isso daria para entender, para a gente poder apresentar esse resultado. Pegou o Project, passou para o Spider, validou, colocou os preços, custos, preço de venda, dentro de cada item, que o Biraci falou que não é igual. Tudo bem, não é igual, mas há uma equivalência. Há uma correspondência. E o Biraci tem que criar um documento dessa correspondência, que aproveitamos está dentro do próprio arquivo do planejamento. Qualquer dúvida você lê. E aí você tem a composição de tudo. Ah, mas ficou mal, ruim. Tudo bem, foi você que fez o cronograma de trabalho, foi você que deu os preços de venda, foi você que aceitou os termos do contrato. Esse é o resultado. Quando eu medir, eu vou medir. Mês a mês o que foi feito. A menos que eu tenha errado. Aí, Biraci, a menos que você tenha errado
na contabilização, na conversão do aplicativo. Fechou isso? Então, nesse caso do Biraci, fora o trabalho do Biraci, ler o contrato e colocar em cada linha o custo conveniente, correspondente ao contrato, 1 hora de trabalho, R$ 100. Mas é 1 hora de trabalho de ferramenteiro. Para ler contrato, tomar dinheiro, isso é ferramenteiro ou é um cara chamado gestor de contrato? Ou é um auxiliar administrativo? A hora tem outro valor. Então, na hora que você fosse dar uma proposta de serviço, você não pode cobrar o mesmo valor para o trabalho tipo A e tipo B. Tá legal? Lucas Costa, quanto você cobraria? Não, vou perguntar para o Daniel. O Daniel é um cara mais poderoso. Daniel, cadê o Daniel? Cadê sua figurinha aí? Aqui. Por que você desligou a câmera? Você está de pijama? Não. Não. Bom, o Daniel é o cara que mais trabalha direto com a ferramenta que eu conheço no momento. Ele passa o dia inteiro com esse negócio aberto. Enquanto na Petrobras eles passam o dia inteiro com o Excel aberto, o Daniel deve passar o dia inteiro com o Spider aberto. E o Daniel faz um monte de simulação, de análise, bota a coluna, tira a coluna, faz o que quiser. Daniel, você tem um tempo escasso. Quanto você cobraria por hora? Não é para fazer isso, não. Quanto você cobraria por hora para ouvir o Biraci? Depois, fazer isso aí. Supondo que o dinheiro já veio pronto. Daria 2 horas. Quanto você cobraria pela sua hora? Acho que uns R$ 200. Então, o Daniel garante qualidade, o Daniel tem experiência e o Daniel faria em 2 horas. Agora, Daniel, se você tivesse que ler um contrato de 2.000 folhas do Biraci, 2.000 é muito, peraí, umas 150 folhas do Biraci, e as atas de reunião que mudaram esse contrato e acertos, você gastaria quanto tempo para ler isso? Para depois tomar os dinheiros no lugar, para depois conversar com o terceirizado se ele concorda. Para ele não concordar, para depois você ajustar os valores corretos. Quantas horas você imagina que levaria? Chuta. Um bocado. Não, tem que ser um número, vai. Tá, vou chutar aqui. 2 páginas de contrato? Umas 100 folhas de contrato, mais algumas atas de reunião. Sei lá. Vou chutar aqui. Uma semana tem 44 horas. Se uma semana dava para fazer tudo, umas 50 horas. Vamos 50 horas. Se 50 horas a R$ 200, dá quanto? R$ 10.000. É. Então, se o Daniel fosse vender e tivesse tempo de querer fazer isso, ou vontade de fazer isso, Biraci, R$ 50.000. Mas Não, Biraci, 10 mil. Desculpa, 10 mil. O Biraci cobrar R$ 100 por hora e já conhece o contrato, ele gasta menos horas, né? Para ler esse contrato. Então, talvez ele faça menos horas. Além do que, o Biraci não vai cobrar 200. Pode cobrar 100. Será? Dinheiro menor. Então, a composição de custo é simples. Quanto eu cobro a hora e quanto eu vou gastar para fazer esse trabalho, quanto tempo. Se me derem os valores, é só cortar e colar. Se não me derem os valores, se o cronograma não é em Project, se o cronograma é em PDF, você vai ter que digitar tudo que é linha, botar link, botar duração. É outro tempo. Tá claro, Biraci? Então, a resposta à sua pergunta está mais ou menos por aí.
mas a gente já começa pelo Lucas, que escreveu e vai mandar para todo mundo, um passo a passo de como produzir esse trabalho. E olha que é 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Quem levantou o braço foi o Biraci. Biraci, fala. Então, era só para falar com o Daniel, né? No início aí ele estava explicando sobre a questão do recurso. Eu estava falando por causa, Daniel, do seguinte: quando se calcula ali, né, a questão do recurso, ele diz, né, que se na linha de base que o terceirizado disse que faria, que consegue realizar com a mão de obra, ele mostraria se consegue mesmo, e se não, quanto daquela mão de obra eu teria que colocar para poder Perfeito. subir. Nesse caso, o recurso seria importante, sim. É porque, como o Marcos está falando, inicialmente você falou só para ver o peso, né? Para ver o peso do cronograma. Para ver o peso único e simplesmente essa coluna costa aí resolve. Você pode definir aí você pode transformar esses 26.600 aí, se for o valor real, em 100, na base de 100. Então, você cria uma coluna, vamos dizer, um gêmeo em percentual, tem uma forma de fazer isso no Spider. Você cria um gêmeo em percentual e essa coluna, toda vida que você der o avanço, o equivalente a 26.600, ele vai dar o avanço na base de 0 a 100%. Então, você faz isso. Legal. E aí o recurso, nesse caso, você ia dar o avanço e ia descobrir. Não, o cara disse que ia fazer uma atividade, e aí tem a composição, e de repente aquela atividade ia dar 40 pedreiros no dia. O cara não tem nem 10. É óbvio que ele não vai conseguir atingir, né? É isso que você quer ver. E é perfeito. E aí dá para ver demais. Aí dá para... perfeito. Veja, a coisa foi simplista. A pergunta foi simples, a solução foi simples, e de maneira geral, parece que no Project não tinha o dinheiro. Agora a gente tem um dinheiro. Pelo menos os dinheiros são compatíveis e o avanço vai mostrar alguma coisa. Só complementando o que o Alex Naldo disse agora mais cedo, pelo menos foi o que eu entendi, Alex, que estaria faltando, ou teria que lembrar com a relação das atividades que você vai medir. Porque hoje, muitos contratos, você não mede da forma que está na planilha, né? Você tem muito contrato hoje, RDC, RDCI, e o contratante ele define algumas formas de medir. A gente está com um projeto ali na transposição de São Francisco, o ramal do Salgado. Lá tem os critérios de medição que são totalmente divergentes da execução linear do projeto. Então, você, por exemplo, você mede a administração central de acordo com o percentual da obra naquele momento. Então, se a obra avançou 10%, tu mede 10% de administração contratual. Se a obra andou 5%, você mede 5% de administração contratual. E aí para fazer isso linearmente é complicado, né? Não tem fórmula que dê jeito. Então, você tem que criar uma atividade acessória para poder refletir isso dentro do teu cronograma. E aí você tem um cronograma de execução, de produção e o de medição, associados entre eles. Agora isso dá um trabalho para fazer, porque você tem que modelar item a item na planilha de medição, não de produção. E aí fica um recado, Daniel, mais uma vez, né? O dinheiro, o custo para você fazer Spider é um. Agora, o dinheiro que o Daniel está falando, eu acho que é um pouco maior. Porque requer experiência, trecho, análise. Hoje, alguém levantou a mão? Quem foi o Lucas? Lucas, fala, depois eu conto a história. Daniel, pegando um gancho do que você falou. Agora, assim, também com relação à administração, né? Porque, por exemplo, hoje as obras públicas, eu acho que tem um acordo aí do TCU que a administração sempre é um percentual em cima da medição do período, né? Porque o que acontecia com muitos contratos, às vezes o canteiro tinha um preço bom e a empresa fazia o canteiro embora, né? E aí eles meio que atrelaram isso à execução. Mas aí dependendo, entrando nesse mérito aí de planejamento de obra, eu acho que dependendo do valor contratual,
Se for um valor muito baixo, talvez nem vale a pena, né? Perder tempo, acho que vai para a estimativa mesmo, né? Da previsão. Numa obra curta e com valor pequeno, às vezes o trabalho não compensa. Essa obra do ramal do Salgado eu fiz porque é uma obra de 400 e vai terminar, a obra vai terminar com 500 milhões. Aí uma obra de 500 milhões você tem que fazer, porque qualquer coisinha tem um impacto muito alto na obra, né? Sim. Só para a gente terminar essa sessão, hoje, eu vou contar uma historinha. Hoje, olha só que interessante. Hoje uma pessoa me ligou, me achou, dizendo assim, eu preciso de alguém para me ajudar. E envolve Spider, né? Ótimo, nós temos 6 pessoas no Brasil, ou 7, que mexem com o Spider. Então, já tem uma raridade nisso. Não, mas eu quero usar esse tipo de coisa. Ah, sim, tem 3 pessoas no Brasil, tirando eu, porque eu não estou me metendo nessas paradas. Tem 3 pessoas no Brasil que mexem com isso. Uma está ocupada, a outra está ocupada, a outra está ocupada. Então, o Daniel, que está ocupado, tem mais o que fazer, tem um espacinho livre. Ele resolveu ir para a praia amanhã. O Daniel não ir para a praia amanhã, a hora do Daniel vai ser pelo menos R$ 800. Ele não ia para, porque aí com esse dinheiro ele vai para Cancún, com a família. Então, a pessoa ficou, mas eu preciso, tá bom. Um detalhe, eu não tenho tempo para explicar. Lembra daquele documento que o Birajara preencheu com 3 itens? Que é uma explicação para você poder responder? O cara disse que não tem tempo para explicar. Então vamos lá. É uma coisa de uma ferramenta e é um recurso específico que você filtrando no Brasil, você tem Alex Naldo, Daniel e Gabriel Cardoso. Para resolver no padrão da dificuldade, Daniel, Alex Naldo e Gabriel Cardoso, que eu conheço, né? E que está de bobeira. A de bobeira eu acho que nenhum dos 3 está, porque eu conversei com o Gabriel e o Gabriel não está de bobeira. Eu conheço o Alex Naldo e tenho falado com o Daniel o tempo todo, então sei que não está. Então, veja, quanto você cobraria para fazer isso, Biraci? Você hoje já teve várias referências e agora você entendeu o valor desse trabalho. Você sabe que é capaz de fazer esse trabalho. A resposta desse trabalho que você questionou é simples. E você é capaz de fazer. Mas a pergunta que foi feita hoje para mim, você não teria ainda passado pelos conhecimentos necessários. Nem que você cobrasse R$ 50, não daria tempo. Você não teria como desenvolver. E eu não tenho tempo para te explicar. Aí é um pedido assim, toma. Aí, tem mais um cara, que é o Misael. Esqueci do Misael. Aí o Misael recebeu o documento, só que não abre. Sabe por que o documento não abre? Porque a licença do Biraci, do Lucas e de outros é 200 atividades. E o pedido é um trabalho grande, é um volume de atividades grandes. E só quem tem licença, que eu saiba, fora alguém que pegou escondido, é o Daniel, o Alex Naldo e o Gabriel. O Misael está pensando em comprar. Licença que eu digo é uma licença completa. Né? Então, eu nem posso atender o pedido do cara. Porque, embora eu saiba, de repente, Então, voltando ao procedimento que a gente definiu, Lucas, é para você fazer um pedido bem feito. Isso vale para qualquer coisa, não é para Spider, não. Para qualquer coisa. Você tem que entender, descobrir se a maionese é podre e tem que validar resultados ou entendimentos antes de emitir o resultado. Fechamos o Biraci? Alexinaldo, alguma coisa mais para contar? Não. Não? Você cobraria quanto por hora, Alexinaldo? Só para saber e fazer uma concorrência interna aqui. Rapaz, deixa eu ver.
É por volta de R$ 200 também. Muito bem. Então, Biraci, ou você paga 200 para o Daniel, ou você paga 200 para o Alexinaldo, ou você paga 350 para mim, porque eu não estou nem um pouco a fim de fazer nada disso. Então, fica mais alto que os mais baratos, só para nem me botar na parada. Entendeu? E aí, o Daniel, foi o Peter que perguntou isso. O Peter está precisando dar uma coisa. Falei, Peter, eu não quero nem saber do problema. Se você me contar o problema, o tipo de problema, eu vou ouvir. E se eu ouvir, eu vou pensar. E se eu pensar, eu já estou trabalhando, eu não quero nem saber. Você quer o quê? Uma pessoa para resolver. Então, vamos procurar. Não achei nenhuma. Não, porque aí quando você bota aqui e você bota múltiplo recurso, aí eu nem saber. Porque se eu souber, eu vou ficar, meu Deus, será que ele pode usar um recurso? Sim, quer nem saber. E aí ele está trabalhando sozinho, porque não tem ninguém. Então, o nosso amigo Mariano não está aí. Então, Bira, eu acho que é um mercado bom, porque, como você vê, rapidinho tivemos gráfico, rapidinho tivemos resultados. No Project você não tem gráfico assim, você não tem facilidade, nem tem dinheiro. O recurso que você vai colocar aí poderia ser um recurso que o fiscal identificou que o empreiteiro não tem. O empreiteiro usa, da linha 11 à linha 16, usa um guindaste. O empreiteiro usa uma grua, ele usa um caminhão de... Eu sei que ele não tem, então bota o recurso aí. Aí manda nivelar. Ué, você tem 8 caminhões? Não. Então esse seu planejamento está furado. Porque olha só, 2 mais 2, 4. 2 mais 2, 4. 3 mais 1, 4. Também não tem, só tem 4. Não tem 8. Entendeu? A colocação é o segundo botãozinho ali. A gente desfaz, então, aperta o botão agora de... Substituindo a antiga homofonia.